Bom dia, irmãos. Para mim é uma alegria imensa estar novamente aqui, podendo partilhar com vocês. Ainda mais, talvez muitos de vocês não saibam, mas a gente está numa dobradinha aqui, né, Tríade? Porque elas estavam até tarde da noite ontem lá na Mosaico. E para a gente foi muito especial. Na verdade, toda vez que eu venho aqui, eu dou graças a Deus pela igreja, porque a gente tem sido muito abençoado pela forma como a igreja tem investido de todas as formas no crescimento do Evangelho, num lugar tão próximo aqui em Setúbal. Isso foi algo que estava no coração da igreja há muito tempo, e a gente ainda pode estar lá plantando essa igreja, né? A Igreja Batista Mosaico, que é filha dessa igreja. Eu sou pastor aqui, parte do conselho pastoral, mas locado lá nessa plantação, na congregação da Igreja Batista Mosaico. E aí ontem a gente teve a alegria, não sei se tem fotos aí, mas o coro Tríade, tá lá? A gente pôde fazer na frente da igreja, porque a gente se mudou agora. Então a gente está num prédio em reforma, tem cara de reforma à frente do prédio. Mas, então faz pouco tempo que a gente está ali naquela rua, e a Rua em Peso foi lá receber essa cantata de Natal feita ali na frente da igreja mesmo, o pessoal sentado na rua a noite toda, e o Tríade pôde conduzir junto com o coro Primícias esse tempo. Paulinho também estava lá. Foi muito legal, a quantidade de vizinhos que estavam lá, até os mais encrenqueiros estavam lá também. E para a gente foi uma alegria, a gente pôde jantar depois junto, foi muito especial, as pessoas receberem isso, e dou graças a Deus pela vida de Lourdiane, por todo mundo que preparou. Para a gente foi realmente uma noite de tão pouco tempo. A gente está ali há poucos meses nesse local, e o bairro poder já estar junto, sentado ali, ouvindo a real mensagem do Natal. Para a gente é grande alegria a vida de cada um de vocês, a forma como vocês fazem parte dessa igreja transborda, não só aqui na vida de vocês, no trabalho de vocês, mas em outras igrejas que têm sido não só plantadas, mas abençoadas através de todo o esforço de cada um de vocês. Muito, muito obrigado mesmo. Ontem foi muito especial, e tem sido uma caminhada muito, muito graciosa, assim. Eu me sinto muito privilegiado de poder participar disso com vocês. E a série de mensagens que foi começada agora em dezembro, ela trata a respeito de uma jornada de fé. Isso porque a gente está caminhando aí. Vocês sabem que em breve a gente vai ter a cantata de Natal da igreja. Vai ser em 2 dias diferentes, porque provavelmente vocês vão convidar muitas pessoas. Isso aqui vai encher mais de uma vez. E essa jornada de fé, a respeito do qual a igreja vai cantar, a gente tem trabalhado como essa jornada de fé na vida de alguns personagens bíblicos. E a minha intenção hoje aqui é tratar dessa jornada como sendo parte da jornada de cada um de nós. Porque, na verdade, a gente não compra, não é assim, a salvação não é um ticket para o céu. A salvação não é simplesmente eu comprei meu bilhete e agora esperar a hora de ser chamado. Não, Deus nos chama para que desde já a gente possa experimentar o que é a eternidade do relacionamento com Ele aqui. E isso faz que eu e você sejamos embebidos em uma jornada de fé, onde Ele vai transformando pouco a pouco o nosso caráter. Paulo vai falar lá em Gálatas que a carne continua militando contra o Espírito. Então a gente está cada um nessa jornada de fé. Deus tem falado coisas preciosas e diferentes para cada um de nós, especificamente pelas nossas situações e história. E a gente pode ir lá na Mosaico trabalhar durante esse ano um dos temas sendo como os ritmos da vida e como os hábitos nos influenciam. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente escuta muita coisa, a gente tem muita informação, a gente tem até às vezes muita pregação. Tem gente que durante a semana escuta 2 ou 3 pessoas diferentes, de outros estados, às vezes de outros países. E o que nos forma, como talvez no âmbito mais profundo, muitas vezes não são os conteúdos. O que nos forma em âmbitos muito profundos do nosso coração
são os nossos ritmos de vida. A maior parte das pessoas que hoje mora com alguém, seja um parente distante, seja o próprio marido ou esposa, pode sentir isso porque está em contato com uma pessoa que foi criada num lar completamente diferente. E a forma como a pessoa foi criada no lar influencia muito em como ela responde à vida. E muitas das crises que você tem, talvez, ou tenha tido com a pessoa com a qual você se relaciona, seja um primo, que hoje você está aqui morando com ele para estudar, seja o seu marido, sua esposa, você pode perceber que muitas das coisas dizem respeito à forma como aquela pessoa foi criada. Quais eram os hábitos que eram constantes na casa daquela pessoa. Porque os nossos hábitos nos formam muito profundamente. O fato é, aquilo que a gente repete sempre, a forma como a gente toma café da manhã, a forma como a gente almoça, que horas a gente almoça, onde a gente almoça, escutando o que ou não escutando nada, conversando, assistindo televisão, isso vai moldar como a gente vive o nosso dia. E às vezes você pratica coisas que você está preso em talvez padrões e repetições que hoje te escravizam e você não sabe de onde vem. Aí você diz, eu sou assim. Não. É porque a gente durante o tempo foi formando hábitos através de repetições e ritmos diários que hoje são difíceis, tanto não só de identificar, como de reverter. E como é que muitas vezes algo vai ser internalizado no nosso coração? Óbvio, ouvindo a palavra, mas praticando. E não é praticando de uma vez, é repetidamente fazer daquilo o ritmo da minha vida. Você não vai começar a ler a Bíblia todos os dias no primeiro dia. Você vai ter que colocar aquilo tantas vezes na sua vida, até que se torne um hábito. E aí eu quero começar então, estudando a jornada de fé, porque para pensar a respeito disso, a gente tem que entender o cerne do nosso coração, de onde jorram as alegrias do nosso coração. E aí eu queria que a gente abrisse lá em João capítulo 4, os versículos de 1 a 18. E a gente vai passar por alguns outros trechos da Bíblia aqui, no qual eu vou só citar. Mas você pode acompanhar também enquanto eu vou falando, tá certo? João capítulo 4. Esse é um texto muito conhecido. É o trecho onde Jesus vai de encontro à mulher samaritana. Na verdade, ele não vai de encontro a ela, ele vai ao poço, porque inclusive ele estava com sede. E aí ele encontra ali a mulher samaritana num lugar onde era talvez hostil ali entre as populações de Jerusalém e Samaria. Não era um lugar onde seria bom parar para tomar água, porque é desprezível o contato com as pessoas dali. Na época existia essa rixa muito grande, que foi formada durante toda a história. Eu não vou aqui voltar. Por falar nisso, soube que vocês tiveram muita carga histórica durante essa série já a respeito da jornada. Se você quiser checar, está lá na internet os vídeos, mas a gente teve aí mensagens a respeito da genealogia de Jesus e como isso tem significado nessa transição para o Novo Testamento, um panorama do Antigo Testamento feito também pelo pastor Nelson aqui, a respeito de como as histórias se encaixam do Natal e tudo que foi prometido no Antigo Testamento, e profecias específicas a respeito de Jesus e como elas se cumpriram em Jesus, através da vida do pastor Alberto aqui também já foi retratado. Minha intenção então agora é pegar como isso se transfere para a nossa jornada de fé e de que forma a gente pode ter um dia de renovo aqui hoje. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria, porque ninguém quer passar por Samaria, era necessário. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
Então Jesus estava sozinho ali. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria lhe dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Vamos orar? Pai, que por meio da Tua palavra, Senhor Deus, hoje haja recompromisso aqui contigo. Que por meio da Tua palavra, Senhor Deus, a gente veja a beleza do Evangelho. A gente se encontre nessa jornada de fé, Senhor Deus, com ainda mais vontade de se relacionar contigo. Renova nosso amor por Ti, Senhor Deus. Renova, Senhor Deus, compromissos que antes fizemos, Senhor Deus, e às vezes esquecemos, Pai. Renova, Senhor Deus, realmente o propósito, a missão de proclamar o Teu nome, proclamar a mensagem do Natal para outras pessoas, as pessoas que estão à nossa volta. Usa a Tua palavra para nos confrontar, mas também nos inspirar. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu falei a respeito desses ritmos. A gente vai agora para Gênesis no capítulo 26. Se você quiser deixar aberto, eu só vou ler um trecho muito curto, mas talvez seja bom depois você dar uma olhada na história. Lá em Gênesis capítulo 26, no versículo 1, vai falar o seguinte, eu vou só dar a introdução aqui. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Isaque formou lavoura, eu pulei para o 12 agora. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou, versículo 12. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Será que ele tinha como expressar o quanto dinheiro Isaque teve? Ele começou a enriqueceu muito, enriqueceu tanto que até que ficou riquíssimo. Então era muita coisa que aconteceu na vida de Isaque. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus, olha que a gente não está na época de Davi aí, mas os filisteus os invejavam. Possuíam então tantos rebanhos que os filisteus os invejavam. Estes, os filisteus, taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque, o rei dos filisteus, certo? Isaque, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus já tinham fechado depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Ora, você vai ver no texto que teve uma fome no tempo de Abraão e Isaque saiu. E Deus foi muito específico com Isaque. Ele disse: não vá para o Egito. Não só ele disse assim, olha, vá para Gerar. Ele disse: não vá para o Egito. Por quê? A gente leu no começo e a gente vai voltar para essa história do poço lá de Sicar, da mulher samaritana. O fato é, as pessoas habitam perto daquilo que dá vida. E aquilo que dá vida é água. Por isso que, em muitos casos, as cidades eram nomeadas com o nome dos poços. Porque a partir de um poço surge uma cidade. A partir de um rio, há as maiores aglomerações. E qual é o lugar óbvio quando há fome para a gente ir? Para o Egito. Por causa do rio. Ali já tem uma civilização estabelecida. Então qual é o lugar óbvio para a gente ir? Para o Egito.
Deus foi muito específico com Isaac, e ele disse: olha, vá para Gerar. E é engraçado que a história se repete aqui, e a gente vai ver a profundidade de como ela se repete. Isaac saiu da sua terra, ou Abraão saiu da sua terra, por um chamado de Deus também, e disse: ó, sai daí, eu vou te mostrar para onde você vai. No caso de Abraão, ele para no Egito. No caso de Isaac, Deus disse para Isaac: vai para Gerar. Eu tenho conversado com muitas pessoas que têm entendido, por causa de dificuldades e questões que atribulam a vida, de ter uma enorme decisão, de dizer: eu vou me mudar, eu vou mudar minha carreira, eu vou mudar de cidade muitas vezes, eu quero perseguir um sonho. E muitas vezes fazem isso com uma coisa em mente. Qual a pergunta que elas fazem? Onde que tem água? Na verdade, onde que tem a vida próspera? Onde é que é o lugar onde eu devo habitar? É o lugar onde tem a vida próspera. E o que a palavra de Deus diz, repetidas vezes na história de jornadas de fé de muitas pessoas, é que o relacionamento que Deus quer ter conosco é um relacionamento onde Ele nos dá propósito. E porque Ele nos dá propósito, o melhor lugar onde a gente pode estar não é o lugar onde o rio está cheio. O melhor lugar onde a gente pode estar é o lugar para onde Deus manda a gente ir. Porque onde habitam as maiores riquezas da nossa cidade, habitam as maiores angústias do coração. As pessoas que conseguiram talvez exercer maior prosperidade, hoje têm a maior dificuldade de entender com tranquilidade como simplesmente ser. Isso porque a forma como Deus trata conosco é que a gente não precisa se preocupar de onde vem a prosperidade, porque a prosperidade está em seguir os planos de Deus. Então o melhor lugar para estar não é um lugar onde possivelmente vai ter tudo para mim. A pergunta que eu faço é para Deus: Deus, para onde eu devo ir? Porque qualquer coisa que não vem desta pergunta é plano meu. E se é plano simplesmente meu, eu é que vou ter que garantir as coisas. É assim que eu vou viver? O melhor lugar de estar, mesmo quando há fome na terra, não é o lugar onde você acha que tem maior prosperidade, porque não é o como você faz, nem o que você faz que vai te permitir ter uma vida de tranquilidade e de paz, mas é habitar na terra onde Deus mandou você habitar. Porque pode ser que Deus mande você ir para o sertão, na época de seca, e pode ter certeza que esse vai ser o melhor lugar onde você pode estar. O pior lugar onde você pode estar é um lugar diferente do propósito de Deus. Diferente ou mesmo, o lugar que Deus diz para a gente habitar é o melhor lugar. Talvez inclusive permanecer num lugar de fome. E a forma como os padrões são repetidos, às vezes a gente torna a voltar a algumas histórias que estão lá atrás, inclusive na nossa família, e a gente sem perceber está repetindo algumas coisas. No caso de Isaac, Abraão, eu disse, ele foi para o Egito, Isaac foi para Gerar. Sabe o que é que tem de igual nessa história? Os dois, quando chegaram na terra, tinham casado com mulheres bonitas, ficaram com medo da galera matar ele para pegar a esposa, e disseram: não, é minha irmã. Abraão fez a mesma coisa que Isaac. Engraçado, o rei, que não era devoto, foi quem chegou para ele e disse: você é louco? Eu poderia ter sido amaldiçoado, qualquer pessoa poderia ter dormido com a sua esposa, achando que era sua irmã, como você falou. E você vê como é que pode os padrões se repetirem da mesma forma. Ao contrário de Abraão, Isaac não foi execrado dali de Gerar. Então ele começou a cultivar e foi muito próspero. Para a gente ver, inclusive, como estes padrões e as escolhas pessoais, sem o questionamento a Deus na nossa jornada de fé, nos prejudicam, a gente pode olhar talvez, inclusive, para o lugar onde talvez a maior riqueza, ou as maiores riquezas talvez do mundo, ou uma das maiores riquezas estão presentes,
E num relatório recente, este mesmo lugar onde tem as maiores riquezas é onde tem as maiores doenças, que é em São Francisco, nos Estados Unidos. É ali onde estão os bilionários da tecnologia e que depois de criarem os seus impérios, você tem muitas vezes até mesmo só a máquina trabalhando para eles, e o dinheiro sendo gerado. E mesmo assim, é um dos lugares onde tem mais adoecimento mental nos Estados Unidos. De novo, a gente vai para onde Deus manda a gente ir. E a gente ouve a Deus, sabe por quê? Porque mesmo no tempo de fome, ou talvez no tempo de confronto, é onde Deus quer abençoar nossa vida com fruto. Então Isaac vai para Gerar, e em Gerar Deus abençoa ele. E ele se torna rico, cheio de muita riqueza, e riquíssimo a ponto dos filisteus o invejarem. Pode haver fruto então no tempo de confronto, porque a gente cresce na vida através de confronto. A gente não cresce por conforto. É engraçado porque a gente fica a vida toda buscando conforto, mas o conforto normalmente só faz a gente retornar um pouco na forma da nossa maturidade. E muitas vezes o tempo que Deus usa de maior crescimento da nossa espiritualidade, da nossa relação com Ele, é em tempos de muito confronto. Por que é que eu cresci? Em que momentos eu mais cresci na minha vida? Se você lembrar aí, talvez alguns deles estejam relacionados com tempos de muito confronto. E aí eu quero que você tenha a certeza de que Deus não tem intervalos na vida da gente, na relação conosco. O fruto está sendo produzido nesta época de confronto, mesmo que você não veja. No tempo que você está achando que é um intervalo na sua vida para que a hora certa chegue, na verdade é o tempo talvez que o fruto esteja sendo produzido, porque se você se mantém perseverante, como uma árvore, você não vê o fruto crescendo simplesmente do nada. Ali há um tempo de produção que é interna. Muitas vezes a gente não vê que esse fruto está sendo gerado, porque dentro de nós está sendo trabalhado muitas coisas, e a gente quer ver o resultado, a gente quer ver o visível. Mas em tempos de confronto, mesmo em lugares difíceis, Deus está gerando fruto, porque Deus não tem intervalo na nossa vida. O fruto está sendo produzido. Até porque muitos desses padrões não se revertem do dia para a noite. Porque padrões que foram gerados na nossa vida durante 20, 30 anos, não se revertem em um dia. A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e Deus vai gerando isso no nosso coração. Isaac foi então viver num lugar onde tinha poços enterrados, porque ele foi expulso ali de Gerar e foi viver no vale de Gerar, porque ficou muito rico. E é bom, da mesma forma com que aconteceu com Isaac e Abraão aí, no padrão da vida, a gente se perguntar, o que se repete na minha vida? O que faz normalmente com que você se martirize? O que estava acontecendo na época em que você estava pensando isso? Para que a gente perceba primeiro, quais são os padrões que fazem com que isso aconteça na nossa vida, porque talvez a gente esteja repetindo dia a dia coisas que nos distanciam de Deus, que nos impedem de ouvir a sua voz, e a gente esteja culpando talvez o nosso trabalho. E aí você se levanta todo dia para o trabalho, faltando 15 minutos, sai correndo, pega a primeira roupa, como muitas vezes acontece na minha vida, e você sai e chega desesperado no trabalho ali. E aí quando chega no trabalho, tem um trabalho para mais de um dia e meio. Então você já vivencia aquele dia ali sem nenhum preparo. Aí você volta para casa derrotado, achando que o problema foi o seu trabalho, quando na verdade muitas vezes foi a forma como você começou o seu dia, e que você começa todos os seus dias. Quando você não entende o padrão, você fica preso. E não adianta botar culpa no outro, por exemplo, por causa das suas estouradas. Você estoura de raiva e a culpa é sempre do outro. Talvez seja a forma como você controla os seus pensamentos. A culpa às vezes na personalidade. Essa daqui, toda vez que eu falo, alguém vem me criticar no final. Eu sei que talvez isso vá acontecer. Mas a culpa na personalidade por não conseguir dormir. Ah, tem gente que diz, eu sou noturno. E a pessoa diz, não, eu sou mais diário, eu gosto mais da manhã. A pessoa diz, não, eu gosto mais da noite. E parece que Deus, quando vai casar duas pessoas, Ele bota sempre uma que é noturna com uma
do dia, né? Só para não encaixar as rotinas. Mas você usa da sua personalidade como uma desculpa para dizer que você funciona bem à noite e que você tem dificuldade talvez de acordar. Quando na verdade o que está atrelado a isso é como é que você vai dormir? O que é que você faz antes de dormir? Porque se você diz que é noturno, mas você vai para o computador trabalhar de noite, ou se você pega um celular antes e vai checar a rede social, assim, meu amigo, todo mundo é noturno. Agora experimenta passar um tempo sem fazer aquilo que te faz ficar acordado à noite todo dia e acordar cedo independentemente do horário. Com o tempo, isso vai alterando a nossa rotina. E às vezes a gente usa como desculpa dos nossos vícios para dizer que é a nossa personalidade. Quando na verdade é simplesmente padrões que são colocados na nossa vida que a gente não enxerga, que estão destruindo e às vezes impedindo inclusivamente o nosso relacionamento com Deus. Se você for muito disciplinado e ainda assim dorme tarde, eu pergunto para você, você tem hora talvez para dormir? Porque se você tiver hora para dormir, talvez a coisa mude um pouco. A verdade é que aquilo que a gente diz que gosta, ou que tem vontade, muitas vezes é formado em nós por coisas externas. Saiu uma pesquisa dizendo que os nossos desejos, esse ano, no New York Times, que os nossos desejos são formados muitas vezes a partir de costumes que a gente tem. Então, sabe aquela vontade que dá de comer um chocolate depois do almoço? Talvez você pode ter percebido que se você trabalha numa área de muito comércio, perto de um restaurante vai ter uma chocolateria. Porque você passa na vitrine todos os dias ali, todos os dias. E aí, o dia que você não passa, você está em outro lugar, mas você almoça, você sente a vontade daquilo que foi incutido na sua cabeça. Quer ver uma outra? Quando você está comendo pipoca, você pergunta para si mesmo o que é que está faltando. Guaraná. Pipoca? O que é que tem a ver pipoca com Guaraná? Logicamente falando, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Zero. A não ser aquilo que foi repetidamente colocado para nós. E aí você começa a sentir desejos que não são naturais, mas que foram gerados em você por repetições. E, inclusive, a forma como a gente se relaciona com a igreja. Se você tem tido dificuldade de ter vontade, inclusive, de estar em ambientes com outras pessoas da igreja, eu te desafio, começa a ir para um pequeno grupo, começa a conviver com as pessoas, não vai uma vez só não, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí você vai perceber Deus moldando em você, a partir dos ambientes, das repetições que você faz, inclusive em coisas que vão gerar mais espiritualidade em você, como o encontro com Ele na palavra, encontro com Ele inclusive em músicas de adoração. Deus vai gerando isso no nosso coração. E a gente lembrar e dar nome àquilo que alguma vez Deus já fez fluir muita alegria no nosso coração. No seu encontro com Deus, você sabe nomear aquele momento muito especial que Deus deu, de uma experiência muito, muito massa com Ele. Da mesma forma que Isaac chegou lá e olhando os poços que algum tempo atrás deram água e eram os poços do seu pai, e ele chegou nesses poços, desenterrou estes poços e deu-lhes os mesmos nomes. Eu desafio você a talvez voltar na sua jornada de fé e olhar aí um pouquinho. O que é que no relacionamento com Deus antes dava alegria? O que é que no relacionamento com Deus fazia fluir fonte de águas vivas e que agora você substituiu? Talvez por um Netflix. Talvez por outra coisa. E eu desafio você a voltar nos lugares
onde Deus alguma vez já fez fluir águas vivas. Porque sabe o que acontece? O trabalho mais fácil de impedir a nossa espiritualidade se parece um pouco na relação que o povo tem com a água também. Porque uma das táticas mais antigas de guerra para você vencer uma cidade é você bloquear o acesso dela à água. Se você bloqueia o caminho para a fonte, você deixa a cidade perecer e se torna muito mais fácil atacá-la. Se você bloquear o lugar de onde o abençoar de Deus vem, se você bloquear o caminho de onde Deus fala com você, como Ele tem falado com você, o espaço de tempo no qual você ouve a voz de Deus, pode ter certeza, esse é o lugar que vai ser mais atacado. Isaac foi próspero e depois levado a um lugar de poços enterrados. E se a gente pensar nessa tática de guerra, não importa o que você plante, sem água, já era. O pior que pode acontecer na minha e na sua vida, no relacionamento com Deus, é o caminho para a fonte estar sendo bloqueado por minha própria vida, pela forma como eu coloco e planejo os meus dias, como eu espero da minha semana. Muitas vezes eu espero outras coisas, e muitas vezes o que eu estou fazendo, poços de fonte de alegria, são outros poços. Eu te desafio a voltar, desenterrar e dar o mesmo nome aos poços que antes faziam jorrar água. O que é que está bloqueando então sua fonte? É engraçado como esse tema da água é repetido na Bíblia. Depois, se você quiser acompanhar aí, lá em Isaías capítulo 12, versículo 3, vai dizer: com alegrias vocês tirarão águas das fontes da salvação. Lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, vai dizer: no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou no meio do povo e disse: se alguém tem sede, venham a mim e bebam. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Volte ao que Deus já te deu. Volte ao que Deus já te deu. Talvez você enterrou alguns dos poços que Deus fez fluir rios de água viva na sua vida. E todos esses poços levam à mesma fonte, que é o próprio Jesus. Às vezes Deus fala com você de maneiras específicas. E você precisa voltar às mesmas coisas, não fazer coisas diferentes. Sabe aquele livro que você sabe que você tem que ler, que alguém muito próximo de você, que tem um carinho por você, uma pessoa de Deus, te deu e disse: eu acho que isso vai te abençoar. Está lá na estante, empoeirado, cheio de teia. Você não precisa comprar um livro novo, você precisa voltar no livro que você ainda não leu. Porque na verdade, a gente fica procurando aquilo que falta. Mas a salvação é algo que a gente já tem, e a fonte de alegria é algo que a gente já tem. Então a resposta está em algo que a gente já tem, não nas coisas que nos faltam. Porque o relacionamento com Deus, o acesso à fonte de água viva, a gente já tem. Então o que a gente tem que produzir na nossa vida não é coisas novas, mas voltar às mesmas que vão produzir vida real. Você não precisa de uma mulher nova. Você precisa tratar sua mulher melhor. Deus já tem derramado bênçãos. Porque o que a gente precisa é de uma posição frutífera. E a gente precisa relembrar e talvez renomear o nome dos poços que tem na nossa vida. O fruto, ele é o resultado, e Jesus trata bem isso, talvez fosse parte de uma outra mensagem. Ele é resultado de permanecer naquilo que dá vida. Jesus trata isso muito bem quando ele diz: fora de mim vocês não podem produzir nada, permaneçam em mim. Lá em João 15. O resultado do pertencimento não é o objetivo. Permanecer em Deus não é como objetivo o resultado dele. O objetivo do pertencimento é o próprio pertencer, porque é dali que vai surgir vida e o fruto se torna consequência.
A questão não é fazer de novo simplesmente as mesmas coisas para ver se saem os mesmos resultados. A questão é voltar de novo a permanecer naquilo que a gente sabe que é o nosso lugar, onde é que é a fonte da sua vida, porque é para lá que a gente tem que voltar, porque é de lá que sai vida. Se você pensar em resultados diferentes e não trocar a fonte, você está fadado de novo a ter sede. E a gente volta agora então para a história da mulher samaritana, na sua jornada de fé. E olha que Deus fala da jornada daquela mulher ali, a respeito da vida passada dela. Ele diz, aconteceu com isso e isso na sua vida. E o que está acontecendo agora é isso aqui. E eu estou dizendo onde é que você vai achar a resposta. Chegando perto do versículo 18, versículo 15, 16, vai dizer o seguinte: a mulher disse, Senhor, João capítulo 4 de novo, tá? Voltamos agora aqui para a mulher samaritana. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para este poço, para tirar água. E ele lhe disse, vá chamar seu marido e volte. Ora, Jesus, ou era muito louco, ou Jesus era muito sarcástico, porque a conexão entre as frases aqui não tem sentido nenhum. Ela vem falando, eles vêm conversando ali sobre essa fonte de água viva, e aí ela fala, Jesus, eu quero isso muito, eu quero, me dá de beber dessa água, eu realmente quero. E olha que esse trecho aí, vem antes dele dizer e explicar para ela tudo o que acontecia na vida dela. Ela diz, não, ele joga no ar assim, vá buscar seu marido, e ela diz, não tenho marido, e ele fala, respondeu corretamente, você não tem marido, você teve sim, que agora o que você vive não é. A história do marido não veio antes não, veio depois. Ou seja, a mulher disse, eu quero água, Jesus responde, vá buscar seu marido. O que é que tem uma coisa a ver com a outra na história? Não tem nada. Tem nada a ver com um discurso normal. Eles estavam num poço, sentados os dois, e Jesus é de uma profundidade tão grande, que quando ela fala, olha, me dá água da vida, eu quero beber da água da vida, eu quero isso para mim. Jesus, quando fala, vá buscar seu marido, o que Jesus está dizendo é, deixa eu dizer para você, você está botando o nome nos poços repetidamente, e você tem buscado na sua vida a fonte da água, é em arranjar marido, porque a fonte de água viva na sua vida se chama marido, porque você botou esse nome. E o cara que você está hoje nem é seu marido. O fato é, o que Jesus estava falando ali é, você já tem uma fonte, você já está buscando água em poço, só tem um outro nome. Talvez essa mesma coisa esteja acontecendo comigo, com você, na nossa jornada de fé. A gente conheceu a Jesus, mas as angústias que vão sendo geradas no nosso coração, na verdade é porque a gente tem dado nomes errados aos poços dos quais saem água viva. Na verdade a gente tem cavado alguns poços bem distantes de Deus. Jesus fala para aquela mulher, ele disse, olha, você quer saber o que é que vai te dar rios de água viva, vai fazer fluir rio de água viva na sua vida? Você precisa trocar talvez o que você acha que é a sua fonte. Você precisa parar de acreditar que é isso que vai te trazer alegria. Porque enquanto você não renomear esses poços, enquanto você não vier ao lugar certo da fonte, outras coisas não vão fazer isso por você. Você vai continuar com sede. Então, nesse ponto da jornada, minha palavra aqui hoje é para que a gente enxergue, dentro da nossa jornada de fé, o que é que em algum momento se tornou o verdadeiro motivo da alegria. O que é que eu volto, porque a água a gente depende todo dia, certo? O que é que eu volto
na minha semana? Dia após dia. O que é que me faz feliz na minha semana? Dia após dia. E eu desafio a gente a realmente entender a mensagem da cruz. E entender que é de Jesus que vai surgir essa alegria plena. É dele que vai fluir, porque ele é a fonte. Não tem nada que a gente vai buscar na vida que vai ser fonte. E se a gente não voltar, inclusive, não só temos buscado em poços diferentes, como a gente talvez foi responsável por enterrar as fontes de onde isso surgia. É engraçado que quando a gente acompanha as pessoas mais novas, na época do vestibular, é um processo do diabo. O vestibular é um negócio que, é outra palavra aqui, mas bem, na época do vestibular, há uma estratégia de Deus que é colocada na vida do jovem. O jovem é colocado num desespero, desde a sexta série, eu não sei nem se está mais novo, desde a sexta série, num desespero absurdo, ele tem que passar no vestibular, ele tem que passar no vestibular, ele tem que passar no vestibular, ele tem que ganhar muito dinheiro, e ele tem que ganhar muito dinheiro. Aí ele escolhe 3 profissões, advogado, engenheiro ou médico, e aí ele escolhe aquilo para a vida dele, não tem nada a ver com ele, mas o que ele tem que fazer é ganhar dinheiro na vida, porque o pai dele disse, arranja uma profissão para você ganhar dinheiro. Aí ele vai e faz aquilo, e ele fica naquela, quando chega no 3º ano, ou no 2º, já hoje, talvez no 1º, ele diz, Emanuel, eu vou precisar dar um tempo aqui, porque eu preciso estudar. Agora, nesse momento, a coisa mais importante na minha vida é estudar, porque eu preciso passar no vestibular. Muitas vezes dali ele nunca mais volta. E muitas vezes incentivado, inclusive, pelos pais. A verdade tem nada que vá ser mais importante do que ter contato constante com a fonte de água viva. Se a gente não entender que aquilo que o mundo promete, de que é daqui que vai surgir rio de água viva, a gente não enterrar esses poços e desenterrar aqueles que a gente já enterrou na nossa vida, não vai mudar. Mas a gente tem a garantia de que Jesus não mudou. O nosso Deus de promessa não mudou e não mudará, porque nele não há sombra de mudança. E dali vai sempre fluir rio de água viva. E a gente pode sempre voltar aos pés de Jesus, porque Ele já prometeu saciar nossa sede. Que na nossa jornada de fé a gente perceba que poços a gente precisa desenterrar e que poços talvez a gente precise enterrar, porque a gente precisa ser levado ao lugar de onde é a fonte. Amém? Jesus vem fazer com que, como aquela mulher samaritana, Senhor Deus, o Senhor vinha falar diretamente conosco. Quando a gente dizer, Jesus, está faltando alegria na nossa vida. Jesus fala conosco dizendo, vá buscar, como a mulher samaritana, seu marido. Vá buscar X, vá buscar seu dinheiro, vá buscar sua carreira. Vá buscar sua independência. Para que a gente entenda que poços precisam ser enterrados, Jesus. E para que a gente entenda, Senhor, na nossa jornada de fé, que só há um lugar, Senhor Deus, de onde vai sair o Teu agir, Pai. E aos pés de Jesus, Senhor. Nos coloca de volta a esse lugar, nos faz não só desenterrar, mas dar os mesmos nomes e dizer, Senhor, é daqui que vai fluir a minha alegria. Resgata, Pai, nosso primeiro amor. Vem regenerar nossa alegria e vem nos dar propósito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.